Olá, amigos Avante, tudo bem? Hoje vamos falar sobre abono pecuniário e o fracionamento das férias do trabalhador. Você sabe que desde a reforma trabalhista, desde que entrou a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, nós temos a possibilidade de fracionar as férias do empregado em até 3 períodos. Daqui a pouco, inclusive, eu vou te mostrar o texto do artigo 134 da CLT, que traz exatamente essa possibilidade. E a partir daí, ficou uma dúvida. Como fazer quando o empregado tem o abono pecuniário e vai fazer o fracionamento dessas férias? Então, como fazer? Eu posso fazer? E se posso, como eu devo proceder? Amigos, daqui a pouquinho eu vou mostrar também o texto do artigo 143. E é o artigo 143 da CLT que vai falar sobre abono pecuniário. E perceba que tudo que eu vou te responder neste vídeo está pautado na lei. Eu vou te mostrar 3 artigos importantes da CLT, o 130, o 134 e o 143. Ou seja, eu vou trazer aqui no vídeo todo o embasamento legal. E por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que alguém te fala uma regra, esse alguém tem que te dizer de onde ele tirou essa regra, tudo bem? Onde está escrito, inclusive em aula eu digo isso. Eu mesmo, quando trago alguma regra, aluno, se eu não trouxer o embasamento, levante a mão e pergunte: onde está escrito? De onde você tirou essa regra, professor? E por que isso, amigos? Porque, como eu sempre falo, no direito, quando nós não embasamos, nós flertamos com o achismo. Eu tenho que te dizer qual é o artigo da CLT, ou ainda, se é uma outra lei que não está, não é uma lei, não é um artigo da CLT, né, é uma lei específica, então qual é essa lei? Ou ainda, de repente, não é uma lei. De repente, a fundamentação, o embasamento é uma jurisprudência. Então eu trago uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, uma orientação jurisprudencial, um precedente normativo, ou ainda é um ato do Poder Executivo, eu falo de portaria, instrução normativa, ou ainda é uma construção com diversos artigos jurídicos, diversas leis, não sei, mas eu tenho sempre que trazer qual é o embasamento, tudo bem? Sempre qual é a fundamentação legal. A gente vê muito no dia a dia na internet, vídeos e artigos, com a galera trazendo assim regras sem a devida fundamentação legal. Então, muito cuidado com isso. E a resposta para essa pergunta do vídeo, justamente tem muita coisa na internet que traz um entendimento completamente alheio daquele que está na lei. E eu vou te mostrar daqui a pouco exatamente o que está na lei, legal? Vamos começar falando sobre o artigo 130 da CLT. O artigo 130 da CLT ele vai dizer assim: após cada período de 12 meses de vigência do contrato, o empregado tem direito a férias, na seguinte proporção. Amigos, muito simples. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros acaba tendo direito a 30 dias de férias. E por que tem direito a 30 dias de férias? Porque tem direito até 30 dias de férias quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Atenção aqui comigo. Esse 5 vezes são faltas injustificadas. Então, traduzindo, o empregado tem direito a 30 dias corridos de férias quando ele tem até 5 faltas injustificadas dentro do período aquisitivo. Bem, você sabe, né? Período aquisitivo são os 12 meses que o empregado trabalha para ter direito a férias. Depois que terminou este primeiro período, aí a empresa tem 12 meses, que são os 12 meses seguintes, o período concessivo, para conceder integralmente essas férias para o trabalhador. Então, dentro do período aquisitivo, dentro do período que o empregado trabalha para adquirir, para ter direito às férias, se ele tiver até 5 faltas injustificadas, ele permanece com direito a 30 dias de férias. Rafael, ele não tem nenhuma falta, 30 dias. Uma falta, 30 dias. 2, 3, 4, 5 faltas. Permanece com 30 dias de direito a férias. Bem, percebe também que são faltas injustificadas. Não estou falando aqui de falta abonada, não estou falando aqui de falta compensada, porque essas, cá entre nós, nem falta são, né? A falta abonada é uma ausência abonada do trabalhador. Sei lá, de repente ele não foi trabalhar
porque ficou doente, trouxe um atestado médico, ou ainda ele não foi trabalhar por algum motivo que esteja no 473 da CLT, que é o artigo que traz todos os motivos pelos quais o empregado pode deixar de comparecer ao serviço e não ter prejuízo do salário. Bem, então veja que o artigo 130 continua. Ele vai dizer também que tem direito a 24 dias corridos quando o empregado tiver de 6 a 14 dias de falta. Tem de 6 a 14 faltas. 18 dias, ele vai ter 18 dias de férias quando ele tem de 15 a 23 faltas. E vai ter direito a 12 dias de férias quando ele tem de 24 a 32 faltas dentro do período aquisitivo. Então ficou muito fácil. O empregado pode ter direito a 30, 24, 18 ou 12 dias corridos de férias. Férias sempre dias corridos, né? E isso vai depender do quê? Vai depender do número de faltas que ele tenha dentro do período aquisitivo. Amigos, olha só. O 134 da CLT, no parágrafo 1º, é justamente o artigo que eu comentei agora há pouco, que foi alterado pela reforma trabalhista e que trouxe a previsão do fracionamento das férias. Dá uma olhada que o 134, no parágrafo 1º, vai ter o seguinte texto: desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Muito fácil, né? O empregado que tem direito a 30 dias de férias, ele pode fracionar? Pode. Havendo a concordância da empresa e do trabalhador, sim, duas partes têm que concordar, as férias dele poderão ser fracionadas em até 3 períodos. E como é que é a regrinha que a gente leu agora? Um período tem que ter pelo menos 14 dias e os dois outros períodos têm que ter pelo menos 5 dias corridos cada um. Portanto, amigos, trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos dizer que o trabalhador tem direito aos 30 dias e ele vai fracionar em 3 vezes. 14, 10 e 6. Tudo bem? Pode? Pode. Pode sim. Por quê? Porque um dos períodos tem 14 dias e os outros dois, um tem 10 e o outro tem 6. Portanto, os outros dois têm, sim, pelo menos 5 dias cada. Veja que não é exatamente 14, 5, 5, né? Senão ficariam 24. É pelo menos 14 e pelo menos 5. E este outro exemplo? Primeiro período, 10 dias. Segundo período, 15 dias. Terceiro período, 5 dias de férias. Pode? Pode. 10 mais 15 dá 25, mais 5, 30. Existe um período de no mínimo 14, sim. No segundo período ele está tirando 15 dias de férias. E os outros dois, um tem 10 e o outro tem 5. Portanto, estamos respeitando a regra de pelo menos 5 dias. E aí você pode pensar assim, mas Rafael, não é o primeiro que tem que ter pelo menos 14? Não, amigos. Pode até voltar lá no texto do parágrafo 1º do artigo 134 da CLT. O artigo 134 ele fala que um dos períodos tem que ter pelo menos 14 dias. Legal? E dessa forma, pode ser feito o fracionamento das férias do empregado? Não, dessa forma não, porque nenhum dos períodos de férias tem pelo menos 14 dias, tudo bem? 10, 10, 10, nenhum período tem pelo menos 14, portanto está errado. Amigos, a CLT no artigo 143 traz a previsão do abono pecuniário. E o que eu coloquei na tela é o exato texto do artigo 143, do caput do artigo 143, que diz assim: é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. E, professor, como é que é? Perceba, em nenhum momento a lei fala que o empregado pode vender 10 dias. Aliás, essa expressão vender, comprar, é uma expressão popular que a gente fala no dia a dia, mas a lei não fala nisso. A lei fala em converter férias, portanto, período de gozo, período de usufruto dessas férias, em abono pecuniário. Pecúnia é dinheiro. Então, na prática, se ele tem 30, 1/3 de 30, 30 dividido por 3 é 10. Ele vende 10 e usufrui 20 dias de férias, tudo bem? Então, muito simples, né? Como é que é, Rafael? Na prática,
Na prática é assim, né? O empregado que possui direito a 30 dias de férias pode vender 10 e, portanto, irá gozar 20 dias de férias e receber 10 de abono pecuniário. E é aqui, amigos, perceba que eu fiz todo um arcabouço, né? Fiz toda uma construção para chegarmos até este momento. É aqui que entra a dúvida do vídeo. Assim, poderá haver o fracionamento das férias? Porque veja, ele não vai gozar 30 dias de férias, ele só vai gozar 20 dias de férias. Pode haver o fracionamento? Pode. Por- No entanto, né, este fracionamento ele só poderá acontecer de duas formas. Primeira forma, um período 15 dias e o outro 5. Pode inverter? Pode inverter. Poderia ser o primeiro período 5 e o outro 15. Segunda forma, um período 14 e o outro 6. Percebe que eu estou colocando ou vice-versa, né? De repente o primeiro é 6 e o segundo é 14. Não precisa o primeiro ser o maior. Não há outra possibilidade de fracionamento, já que não cabe. Eu não tenho como ter um de 14 e depois ainda ter outro de 5 e outro de 5. Ele só tem direito a 20 neste caso. Tudo bem, tranquilo. Então repito para ficar bem tranquilo. Quando o empregado tem direito a 30 dias de férias, que é o mais comum no nosso país, e quando ele pega esses 30 dias e vende 10 dias, permissão do artigo 143 da CLT, ele vai gozar 20 dias de férias. Pode fracionar? Pode. No entanto, não vai dar para fracionar em 3 períodos. Só vai dar para fracionar em 2, porque um dos períodos tem que ter pelo menos 14 dias. Então, um período fica com 15 e o outro com 5, ou então, uma segunda opção, um período fica com 14 e o outro com 6. Atenção! O artigo 143, que nós lemos aqui, a gente viu juntos, determina que o empregado pode converter em abono pecuniário um terço das férias a que tiver direito. Atenção comigo, um terço das férias a que tiver direito. E o artigo 130 da CLT determina que, de acordo com o número de faltas do empregado, ele possui direito às férias de 30, 24, 18 ou 12. Amigos, portanto, não existe vender um terço do saldo das férias. O que o empregado vende é um terço do seu direito. Como é que é, professor? O que ele vende é um terço do seu direito. Se ele tem direito a 30, ele pode vender 10, tudo bem? Um terço de 30, 30 dividido por 3 é 10. Se ele tem direito a 24, ele pode vender 8, porque 24 dividido por 3 é 8. Se ele tem direito a 18, ele pode vender 6, porque um terço de 18, 18 dividido por 3 é 6. E se ele tiver direito a 12, um terço de 12, 12 dividido por 3, portanto, ele vende 4. Eu vejo muito o pessoal falar assim, Rafael, ele já tirou 10 dias e agora ele tem 20. Ele vai vender um terço de 20. Aí eu falo, como que ele vai vender um terço de 20? Amigos, pega a calculadora comigo. Se você fizer 20 dividido por 3, dá 6,67. Quer dizer que ele vende 6,67 e vai ter quantos dias de férias? 13,33? 13 dias de umas horas? Amigos, isso não existe, tudo bem? Você pode perceber que o artigo 130 da CLT, ele inclusive foi feito em múltiplos de 3. É justamente para não ter este problema, né? Para você nunca ter um fracionamento com horas quebradas ou dias quebrados. Então, 130 da CLT está lá, ó, 30, 24, 18 ou 12. Sempre múltiplos de 3. Bem legal? Então ficou fácil, né? O empregado que tem direito a 30 dias de férias e vai vender 10 dias, vai converter um terço em abono pecuniário, ele vende 10 e fica com 20. Só tem duas formas de fazer o fracionamento. Ou faz 15 e 5 ou faz 14 e 6. Não dá de jeito nenhum para fazer a venda de um terço do saldo das férias. Percebeu? Que a venda, né, a conversão de um terço em pecúnia é sempre do direito a férias que o empregado tem. Essa e muitas outras discussões interessantes e sempre embasadas, sempre trazendo a fundamentação legal, nós falamos no curso de formação em analista de DP. Nós teremos a turma 105 iniciando agora no mês de setembro, começa agora no dia
26 de setembro, a turma de número 105. Te convido a fazer com a gente nessa turma. Nós temos tanto no formato presencial, como também no formato online ao vivo. Então entra no site da Avante RH, dá uma olhada no conteúdo programático, são 62 horas, são 18 encontros para você ver desde o início mesmo da área até a parte mais avançada, até os cálculos mais avançados da área. Dá uma olhada no conteúdo programático, você vai ver que é o curso mais completo do Brasil para você aprender de verdade sobre departamento pessoal. Vejo aqui na Avante, até mais. Tchau, tchau.